Oi, gente! Eu sou Edilane Monteiro e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, né, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a divisão das minhas tranças, como é que eu divido o meu cabelo, né, pra poder colocar as tranças. E assim, gente, a divisão é muito relativa, porque vai depender do tamanho da sua cabeça, vai depender da quantidade de cabelo que você tem, vai depender da quantidade de tranças que você quer. E mesmo com essas coisas, né, gente, que é de pessoa pra pessoa, de cabeça pra cabeça, a divisão ela sempre vai partir do mesmo princípio. Então, o jeito da gente começar, o jeito que a gente conta a quantidade de tranças, o jeito que a gente organiza a quantidade de tranças, sabe? É tudo a mesma coisa. Então, nesse vídeo eu trouxe algumas diquinhas e eu vou mostrar pra vocês também como é que eu fiz essa divisão aqui do meu cabelo. Lembrando, né, gente, que essa divisão aqui do meu cabelo é a divisão pra trança grossa. Então, por exemplo, se você quer fazer uma trança fina, você não vai fazer a mesma divisão que eu, né? Sua divisão vai ter mais tranças, vai ter mais mechas. Então, como eu tô com trança grossa agora, eu vou mostrar pra vocês. E mês que vem, né, no próximo mês, quando eu colocar a minha próxima trança, vou procurar colocar uma trança fininha, né, pra vocês poderem ver. E aí, nessa trança fininha, eu pego e gravo um outro vídeo mostrando como que é a divisão da trança fininha. Porque talvez você pegue e fale assim, ah, Edilane, mas eu quero colocar a mesma quantidade de trança que você colocou. Então, aí eu vou mostrar pra vocês, né, como é que eu fiz essa divisão na trança fininha, que aí vocês só seguirem, né, a mesma quantidade, se o seu cabelo, né, for o mesmo tanto que o meu, que vai dar super certinho. Mas também eu vou explicar tudo aqui pra vocês, tudo direitinho, algumas coisas que podem acontecer pra nada dar errado e você conseguir fazer a sua divisão perfeita. Então, a primeira coisa, né, que é o que eu já falei com vocês, é você definir a quantidade de tranças que você quer colocar na sua cabeça, né, a quantidade de tranças que você quer fazer. Porque não adianta você pegar e falar assim, ah, Edilane, eu quero 50 tranças, só que aí você faz uma divisão pra 80 tranças. Ou ao contrário, sabe? Você fala, eu quero 80 tranças, só que aí você faz uma divisão pra 50. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso, a quantidade de tranças. E aí, você sabendo a quantidade de tranças que você quer, né? Lembrando que divisões pequenas você faz tranças finas e divisões grandes você faz tranças grossas. Então, independente dessa quantidade de tranças que você quer, você vai fazer o tamanho dos quadrados. Aí você vai ver se o seu quadrado vai ser maior, se o seu quadrado vai ser menor, entendeu? Então, primeiro defina a grossura da trança que você quer e a quantidade de tranças que você quer. Depois que você fez isso, a gente já vai começar a dividir o cabelo. E a gente sempre começa a dividir pela nuca, gente. Por que você começa a dividir pela nuca? Porque a nuca é mais fácil, gente. Você tem que começar de baixo. Porque pensa, se você começar a dividir por cima, começar a trançar por cima, a trança aqui de cima vai cair em cima dessa parte que você não trançou. Na hora que você estiver trançando, ó, olha o tanto de dread que vai estar atrapalhando, entendeu? Então é bom você começar pela parte de baixo. Começa pela parte de baixo, que aí você consegue prender o restante do cabelo, que aí vai ser tudo mais fácil. E também, gente, é aquilo. Como você começa, né, pela parte de baixo você ainda não tá naquele pique, você ainda não tá sabendo fazer tudo direitinho. Na hora que chega nessa parte aqui de cima, tá muito mais perfeito do que lá atrás. E uma outra coisa também, né, que eu gostaria de falar aqui com vocês é a questão da divisão. Como você vai estar fazendo a divisão sozinha, gente, não tem problema se a divisão ficar toda torta, se a divisão não ficar certinha, se começar a descer morrinho, não liga pra isso, porque isso é normal. E no decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês, né, que a gente já trança pensando nisso. A gente já faz as nossas divisões, sabe, pra poder tampar essa parte aqui de trás, que provavelmente vai ficar toda torta, vai ficar cheio de morrinho. Então a gente já faz essa divisão pensando nisso. Então, né, sempre comece pela nuca. Como vocês podem ver aí, né, gente, eu comecei colocando 3 tranças na nuca e eu vou mostrar aqui pra vocês o tamanho. Normalmente eu faço um tamanho assim de 2 dedos, né, quando eu quero fazer tranças grossas. Então, como vocês podem ver, foram 2 dedos de cabelo e eu coloquei só 3 tranças aí nessa parte de baixo, né, nessa primeira linha. Na linha de cima, gente, eu já vou fazer diferente. Eu sempre vou procurar colocar o quadradinho em cima da linha da divisão de baixo, porque aí, né, a trança ou o dread, ele vai vir por cima daquela divisão e não vai aparecer. Porque imagina que feio, né? Ficar parecendo aquele tanto de listra, assim, de repartição no seu cabelo. Não vai ficar nada bonito. Então, sempre procure fazer isso, né? Fazer a trança de cima em cima da linha da fileira de baixo, porque aí você vai conseguir tampar, vai ficar uma coisa mais bonita, vai ficar um resultado mais bonito depois, porque, gente, é muito feio se você não fizer isso, gente. Se você fizer uma em cima da outra, sabe? Se você ir fazendo uma fileira em cima da outra, gente, vai ficar muito feio.
Então não faz uma fileira em cima da outra, gente. Faz desse jeito que eu tô te falando, porque a sua divisão vai ficar perfeita. Agora eu vou mostrar pra vocês as próximas fileiras, gente, tá vendo? Então nas próximas fileiras, né, que são as fileiras de cima, eu sempre procuro colocar uma quantidade maior de trança e sempre me preocupando em tampar a linha de baixo. Logicamente que nem sempre vai dar pra gente poder tampar, porque depende muito da quantidade de cabelo. Por exemplo, um lado do meu cabelo tem mais cabelo que o outro. Eu via, né, que a minha divisão ia ficar diferente. Eu via que se eu tentasse fazer a minha divisão bem ali em cima da linha, ia ficar uma mecha muito fina pro tanto de lã que eu ia colocar. Então iria ficar muito pesado, eu ia sentir dor, porque seria uma mecha de cabelo muito fina. Então tome muito cuidado com isso. Então lembre, não precisa de ser perfeito, não é regra isso. Se por acaso você vê que alguma trança não ficou em cima da linha ali que você quer, não precisa de você atrapalhar tudo, de você desistir, de você falar, ai meu Deus, deu tudo errado e agora o que eu vou fazer? Não, gente, deixa que aí depois a gente faz a camada de cima e na camada de cima a gente já conserta isso, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a camada de cima. Então aí, como vocês podem ver, essa daqui é a divisão da parte de trás da minha cabeça. Eu sempre procuro fazer isso, sabe? Como se fosse um semicírculo. Então eu começo aqui atrás da orelha, levo lá no topo da cabeça e vai até atrás da outra orelha. Essa parte aqui é a parte de trás da minha cabeça e depois que eu faço essa parte, eu já venho aqui pra parte da frente. Chegando aqui na parte da frente, gente, a primeira coisa que eu faço é separar o topo, é separar a minha franja. Então eu faço como se fosse esse meio círculo, não é meio círculo, gente, é como se fosse um U, sabe? É um U mesmo. Então aí eu pego esse U, e esse U, gente, ele vai desde aqui da minha sobrancelha, né, que eu pego uma linha aqui imaginária da minha sobrancelha, eu levo ele lá atrás mesmo, e é bom que você leve bem lá atrás pra poder ficar algumas tranças pra você jogar na parte de trás. E aí vai te ajudar a tampar mais as divisões da parte de trás. Então eu faço isso, né, eu vou com esse U lá no meio da minha cabeça e volto encontrando com a outra sobrancelha. E essa parte aí eu guardo ela, né, gente, deixo sempre pra fazer ela por último, porque ela, né, é a parte mais de cima, é a parte que as pessoas vão ver mais, então eu gosto de deixar ela pra fazer por último. Depois disso eu já venho pra lateral e eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a divisão da minha lateral. Olha só, eu comecei colocando uma trança aqui embaixo, porque se eu tentasse colocar duas tranças, a mecha ia ficar muito fininha pra quantidade de lã que eu quero, então aí ia ficar muito sensível, eu poderia correr o risco de arrebentar o meu cabelo, de arrancar da raiz, vocês sabem, né, gente, o rolê todo que poderia dar. Então assim, eu coloquei uma trança só e como vocês podem ver, não fica nenhuma trança em cima da orelha. Você não pode deixar a trança em cima da orelha, gente. Por quê? Porque incomoda demais. Imagina o tempo todo ter uma trança ali em cima da sua orelha, sabe? Então sempre deixa essa repartição aqui em cima da sua orelha certinho, só pra sua orelha ficar livre, olha só. Porque aí eu consigo abrir, ó, e minha orelha tá livre aqui, ó. Não tem nada incomodando. Porque se tivesse uma trança bem aqui em cima, ia ser muito chato, ficaria incomodando. Aí a minha orelha, ela poderia ficar assim, ó, que ia doer bastante. Então sempre tenta fazer isso, não coloca a trança em cima da sua orelha. Depois disso, gente, eu já vou pra parte de cima. E a parte de cima eu sempre tento fazer aquela regrinha que eu falei com vocês, né? Que é colocar a trança de cima em cima da divisão da fileira de baixo. Então, como aqui embaixo, né, tem uma trança só, nessa parte de cima eu coloco duas, né? Eu coloco uma de cada lado pra ficar assim mais bonitinho. Depois disso eu já vou pra próxima fileira e é a mesma coisa que eu falei com vocês, sempre tentando esconder a fileira de baixo. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o outro lado. O outro lado eu tento fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, sabe? É bom que você faça isso pra não ficar um lado mais cheio que o outro. Então esse lado de cá eu tentei fazer a mesma quantidade. Eu nem lembro se deu a mesma quantidade, gente, aí vocês devem ter visto. Pode ser que tenha alguma divisão a mais. Porque como eu falei com vocês, né, gente, um lado da cabeça eu tenho mais cabelo que o outro. Esse lado aqui da minha cabeça, gente, eu tive uma queda, né? Então aqui tá começando a crescer o cabelo. E tá bem pequenininho, olha só, não sei se vocês conseguem ver. Tem bastante cabelo pequenininho, tanto aqui desse lado quanto desse lado, ó, porque tá crescendo mesmo, sabe? Então, como tem esse cabelo, essa parte aqui tem menos cabelo pra poder pegar, pra poder fazer o dread. Então, por conta disso, né, alguma divisão ela fica um pouquinho torta, ela não fica igual do outro lado. Mas isso não é problema, como vocês puderam ver, mesmo assim, né, não ficando certinho, dá aquela coisa, é só você lembrar de não colocar muita trança.
eu sempre coloco isso de, no máximo, um lado ficar com uma trança a mais que o outro. Isso daí tá tranquilo. Agora, se você colocar 2, 3, 4 tranças a mais, aí já vai dar uma diferença muito grande e as pessoas vão ver que tá um lado mais cheio, um lado com mais trança do que o outro. Agora eu venho pro topo da cabeça, né, gente, que é aquela parte que a gente dividiu antes, que é aquela parte, né, do U que eu falei com vocês. O que que eu faço aqui nessa parte? Peguei o meu U, eu vou dividir ele no meio, porque sim, né, gente, eu sempre faço a minha divisão aqui no meio. Então, eu divido o meu U no meio e como a minha trança é grossa, eu vou dividir cada lado em 2 fileiras. Então, eu venho e divido os 2 lados, né, em 2 fileiras, tento fazer as fileiras da mesma grossura para ficar tudo bonito. E aí, quando eu vou colocar as tranças nessa fileira, eu lembro que eu tenho que seguir, né, essa parte lateral. Então, sempre eu vou fazendo, né, uma quantidade a mais de trança e eu sempre vou tentando colocar, né, uma trança em cima da divisão, do jeito que eu falei com vocês. Isso daí é regra pro cabelo inteiro. Depois que eu faço isso, gente, eu faço a mesma coisa com essa fileira aqui de cima, né? Que no caso é a minha última fileira desse lado. Eu faço a mesma coisa. E eu sempre tento, ó, aqui tem uma divisão, eu vou vir com essa trança e vou colocar aqui em cima, ó. Tá vendo que ela ficou bem aqui em cima? Então eu sempre tento fazer isso com todo o meu cabelo. Chegou aqui, gente, a gente já vai pro outro lado. Então, por exemplo, se eu sei que desse lado deu uma quantidade de tranças, eu vou fazer a mesma quantidade de tranças desse lado. Então, aí o que que eu faço é dividir esse lado aqui também em 2 partes. Então, aí eu pego e olho, ó. Eu venho aqui, ó, seguindo a divisão. Aí eu segui a divisão aqui, deu uma, coloco uma aqui. Venho aqui, aqui deu outra, coloco outra do lado de cá também. E eu vou fazendo assim. Depois que eu faço isso, né, eu já venho pra essa quarta parte aqui que a gente não tinha trançado ainda. E já coloco a mesma quantidade que eu coloquei do outro lado. Depois disso, gente, como vocês podem ver, você já dividiu o seu cabelo já tá todo dividido. E é assim que eu faço a minha divisão, né, para as tranças grossas. Sempre eu faço isso. Quando é trança fina, né, tem mais divisões, mas aí, como eu falei com vocês, eu vou trazer o vídeo. E uma dica, gente, que é uma dica super importante, que é o quê? Se você tem muito medo, né, de dar errado, ou do material faltar, ou de você dividir torto, o que que você faça? Divida o seu cabelo primeiro, antes de você começar a colocar as tranças. O que que eu fiz nesse dread meu aqui, gente? Nesse dread meu, como eu fiquei com muito medo de não dar, eu já dividi todo o meu cabelo. Então, sim, eu comecei primeiro a colocar, né, dividindo assim. Dividi a parte de baixo e deixava essa daqui toda junta. Mas depois disso, eu dividi todo o meu cabelo. Então, eu já fui dividindo com palito e fui fazendo twist. Você pode fazer twist, você pode fazer trancinha, você pode fazer coquinho, você pode amarrar com uma gominha pra dividir as divisões. Então, eu já dividi tudo. Então, ali eu já sabia que ia dar certinho. Era só eu pegar a minha lã e trançar. Então faz isso, sabe? Divide o seu cabelo primeiro antes de você começar a colocar as tranças. Porque aí se você vê que em algum lugar você fez errado, tem como você consertar. Porque é muito difícil vai ser se você pegar e falar assim, né? Você foi lá, tá fazendo, dividir um quadrado e trança, dividir outro quadrado e trança. Aí quando chega lá no final, você vê que você dividiu errado. Aí você vai ter que destrançar tudo pra poder dividir certo. Então a minha dica é essa, sempre vai dividindo, né, mais quantidades. Se você não quer dividir toda a cabeça junta primeiro, vai dividindo a fileira. Na segunda fileira, já faz todas as divisões daquela fileira e trança. Fez a terceira, faz todas as divisões e trança, que desse jeito vai ser muito mais fácil pra você. Então é esse o vídeo, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver ficado com qualquer dúvida em relação à divisão, comenta aqui embaixo pra mim que eu vou te responder. Ou eu posso gravar um outro vídeo explicando alguma parte que vocês não entenderam direito. E já clica aqui em gostei, né, se você gostou desse vídeo, porque aí eu vou trazer vários vídeos desse jeito, né, ensinando vocês a fazer as coisas. E também se inscreve aqui no meu canal pra você não perder nenhum vídeo, porque a gente tem vídeo todos os dias. Então já se inscreve porque vai ter muito, mas é muito conteúdo de trança mesmo. A gente já tem muito conteúdo, né? Mas a gente vai ter muito mais. Então já se inscreve aqui pra você não perder nenhum vídeo. Então é isso, gente. Beijinhos e até a próxima!